Glória a Deus. Aleluia. Quem esteve aqui quinta-feira na pregação do seminarista Pedro? Graças Amém? a Deus. Glória a Deus. Foi muito bom. Ele pregou sobre Marcos, versículo 13, que fala de Jesus chamando os discípulos, convocando os discípulos para o acompanhar no evangelismo do chamado que ele tinha sobre a terra. Amém? E o interessante é que ele chamou quem ele quis. Foi o que o seminarista Pedro nos passou aqui naquele dia através desta palavra. Ele escolheu ali pescador, ele escolheu ali vários homens, e cada um tinha uma personalidade, cada um tinha um caráter. Amém? E foi Deus que quis fazer. Teve um ali que foi traidor, que comia do bocado com Jesus ali na mesa, mas ele traiu Jesus. Amém? É interessante nós observarmos a personalidade de cada um. Amém? O perfil de cada um. Mas eu quero trazer para vocês algo nesta noite. Nós vamos ler agora, voltando um pouquinho para trás, 1 Coríntios 18 até o 31. Amém? Para dar início a esta palavra. Do que diz aqui a palavra que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que amam o Senhor. Vamos ver umas pessoas, o que a palavra do Senhor diz aqui, amém? A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucuras para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem são estes que amam a Deus? Amém? O que o apóstolo Paulo nos demonstra aqui, que é um grupo de pessoas que o mundo não aprova, que o mundo não aceita. O nosso mundo de hoje está procurando líderes perfeitos. Líderes perfeitos na política, líderes perfeitos na igreja, pessoas perfeitas. Amém? Não sou nada contra as coisas perfeitas que Deus criou. Tudo que Deus fez, a sabedoria de Deus é perfeita. Amém? Mas Deus, muitas vezes, Ele confunde a sabedoria humana para nos levar a crer e mostrar que a glória do Senhor, amém, a vitória do Senhor. Amém? Aleluia. As pessoas que trazem no seu coração esse excesso de perfeição, elas podem cair no perigo do orgulho. E esse orgulho, muitas vezes, faz essa pessoa não acreditar no poder de Deus. É preciso dele crer através da física, através da ciência. Ele não acredita que Deus é capaz
de curar o cego, que Ele é capaz de sarar uma pessoa que está doente de um câncer. Amém? Então ele não seria capaz de acreditar que Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos de um cego. É assim que Jesus faz, é assim que Deus faz com as nossas vidas. E a pessoa que ela tem essa mania de perfeição em excesso, ela se torna essa pessoa descrente. Amém? Quero ler para vocês em Hebreus 11. Aleluia. Ribalavassuri cantalamasaia. Deus de poder, Deus de glória, nós te louvamos porque o Senhor é Deus poderoso, acima de todos os céus e de toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 31 ao 34. Glória a Deus. Vamos ver aqui algumas pessoas que demonstraram que amavam a Deus, independente de serem pessoas que não eram aprovadas, que não eram pessoas que eram bem vistas na sociedade daquela época. Amém? Glória a Deus. Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jéfete, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Aleluia, glória a Deus. Uma pessoa que me chama muita atenção na palavra de Deus, dessa primeira pessoa que ama a Deus, e ela teve uma demonstração de amor muito grande por Jesus, foi Raabe. Quando Josué mandou aqueles 2 espias para Jericó, para espiar aquela terra, Raabe manda chamar fala com os espias, faz um pacto, uma aliança com eles, que quando eles fossem destruir aquela cidade, que ela ia acolhê-los naquela noite, mas que eles se lembrassem dela naquele dia que eles fossem ali invadir aquela cidade. E ela diz para eles: eu vi falar deste Deus que tirou este povo do Egito, que passou pelo Mar Vermelho. Este Deus faz maravilhas. E ela teve temor. E Raabe passou a ser escrito o nome dela no livro da vida. E o mais tremendo, nós vamos ver na genealogia de Jesus, que está lá em Mateus 1, versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e esta de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Aleluia, amém? Então ela faz parte da genealogia das avós de Davi. Olha que tremendo, uma prostituta, por causa do amor, da fé, ela foi uma dessas pessoas que amam o Senhor. Vamos falar também de Gideão, Juízes 6,15. Nós podemos falar também de um homem que aparentemente também era um homem forte, guerreiro. E vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala a respeito de Gideão, no versículo 6 de Juízes, do capítulo 15. Aleluia. Gideão diz o seguinte: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Gideão, dá para ver aqui que apesar de, provavelmente, aqui no começo fala o seguinte, no versículo 11: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abis-erita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente.
Respondeu-lhe Gideão: Ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai na tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Amém? E nós sabemos o que aconteceu com essa vitória que Gideão teve sobre os medianitas. Ele foi capaz de juntar um exército ali de menos de... Ele ajunta ali aqueles 300 homens, né, aquela passagem, que um desce para beber água, para lamber a água, o outro toma com a mão, amém? E ele foi diminuindo, e ele venceu, porque ele era um homem de fé, ele era um homem valente de fé. Mas ele tinha medo, ele tinha medo, de repente ele tinha falta de autoestima, porque ele se sentia o menor, ele era o menor da cidade, a família dele era pequena, amém? Tem um outro irmão também, que nos ensina muito, que é Jefté, que nós lemos lá em Hebreus, sobre os autores dos heróis da fé. Esse Jefté é muito interessante. Ele também tem um passado difícil, nasceu de uma maneira que não era muito gloriosa. Juízes 11, no versículo 1, diz o seguinte: Jefté livra os israelitas. Era então Jefté o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, os quais, quando já eram grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Amém? Neste tempo aqui de Juízes, eles estavam atrás de alguém para os defendê-los. E que interessante, não se achava outro homem capaz que tivesse esta fé, como de Gideão, como de Jefté, para realmente estar à frente deste povo. E Jefté foi chamado para defender os israelitas do povo dos amonitas, amém? Do povo de Amon contra Israel. No versículo 7 disse: Porém Jefté disse aos anciãos de Israel: Porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estais em aperto? E Jefté faz também uma aliança com este povo aqui, que estava chamando ele para ser o líder. E o que eles dariam para ele? E eles prometem que ele estaria à frente, governando aquele povo. E quem se lembra, houve uma passagem que ele fez com Deus, um propósito que ele fez com Deus muito forte, que se ele vencesse aquela batalha contra os amonitas, a primeira pessoa que recebesse ele, quando ele voltasse da guerra, ele estaria ofertando como sacrifício a Deus. E quando ele entra na cidade, a primeira pessoa que vem receber é a sua filha. E aí ele chora e fala: Minha filha, e rasga as suas roupas, eu fiz um propósito com Deus. E aí ela diz: Pai, se o Senhor fez um propósito com Deus, então eis-me aqui, deixa apenas eu ir me separar por 2 meses, para chorar o meu tempo de solteirice, e depois eu volto. Depois de 2 meses, a sua filha voltou, e ela foi sacrificada como propósito que Jefté fez ao Senhor. Mas primeiro ele fez um propósito ao Senhor. Amém? Glória a Deus, irmãos. Então nós podemos ver, através dessas 3 pessoas, dos heróis da fé, que foram Raabe, Gideão e Jefté, esses 3. Lá em Romanos 5:20, nos fala uma coisa interessante para algumas pessoas que podem se sentir como esses 3 heróis da fé. Romanos 5, na segunda parte do versículo 5. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 20. Vamos ler só a segunda parte. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos nesta noite, você que está aqui nos visitando, você que já faz parte desta igreja, que às vezes ainda tem tentado
viver uma vida como nós somos ensinados a viver, uma vida santa, uma vida fiel ao Senhor. Mas muitas vezes o orgulho que eu disse de sermos pessoas muito guardadoras da lei, nós caímos no perigo do orgulho. E nós podemos ver isso também na vida dos dois irmãos ali, o filho pródigo, a vida dele e a vida do seu irmão. Quando aquele filho volta para casa, havia um banquete, havia uma festa por aquele pecador que se arrependeu e voltou para sua casa. E o seu irmão orgulhoso, ficou triste de ver o seu pai o recebendo com tantas festas. Muitas vezes nós estamos desta maneira. Nós estamos orgulhosos de tanta perfeição, de tanta lei, e quando adentra a casa do Senhor, alguma pessoa totalmente contrária, um pecador, uma prostituta, um homossexual, um travesti, uma pessoa que mexe com droga, um assassino, um ladrão. Que interessante, Moisés e Davi foram assassinos e foram líderes que deixaram um exemplo na nossa vida. Davi colocou aquele homem ali na frente para ser morto, porque ele tinha pecado com Betseba, amém? E Moisés matou o Egito e o escondeu, amém? Então não é isso. Nós temos que reconhecer o nosso pecado através da graça de Jesus, que nos foi dada lá na cruz, amém? E sabermos que nós temos a vitória na graça de Jesus, amém? Hoje as pessoas do mundo inteiro estão procurando de forma exagerada esta perfeição nas pessoas, amém? Será que nós estamos preparados para termos líderes na casa do Senhor que foram drogados, prostitutos, assassinos, homossexuais, travestis, criminosos, ladrões? Será que nós estamos preparados para receber essas pessoas e saber que eles estão aqui na frente pregando para você, que outrora eles foram essas pessoas? Amém? Nós temos que tomar muito cuidado. Nós falamos muito da hipocrisia dos fariseus e muitas vezes nós caímos neste perigo também. Nós fazemos como a oração do fariseu e do pecador: ó Senhor, eu não sou como este pecador, ladrão, assassino, prostituto, eu não sou como ele. E o outro ladrão vira para o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Amém? Nós precisamos entender a graça de Jesus na nossa vida, porque todos nós nascemos em pecado. Desde Adão nós somos pecadores, mas Jesus, que é maravilhoso, ele veio para nos dar vida, uma vida de salvação. Amém? Mateus 9:10 diz o seguinte, aleluia, glória a Deus. Mateus 9, a partir do versículo 10. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Queridos, nós precisamos a cada dia tomarmos a mensagem da cruz, porque nós somos muito imperfeitos, nós somos pó. O pecado nos chama todo dia, o pecado nos chama a todo instante. Amém? E nós precisamos entender a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Pessoas muito da lei, muito certinhas, têm dificuldade de submissão. Elas não vão submeter a uma pessoa que talvez não tenha um nível de cultura, de entendimento. Talvez elas não vão se submeter, elas são tão santas, tão perfeitas, que ela não vai querer se submeter a uma pessoa que foi um ladrão, uma prostituta, e vai fazer igualzinho aquele fariseu lá naquela oração. Amém? Mas foi interessante nós observarmos que muitos profetas do passado tinham uma vida de cruz, de sofrimento. Nós podemos ver isso no sacerdote Eli,
os seus filhos eles abusavam do altar, da comida, se prostituíam. Olha que uma vida de um sacerdote, o sofrimento da vida desse sacerdote. Elias, um homem de fé, um profeta, ele teve problemas, foi guerreiro contra vários ídolos de Baal e fugiu daquela mulher lá, Jezabel. Amém? Então nós temos que entender que muitas vezes o Evangelho da Cruz vai trazer perseguição na nossa vida. Nós vamos ser perseguidos. E muitas vezes não vai ser um exemplo. Graças a Deus pela vida do pastor Maurício, da pastora Cíntia, que são cuidadosos com a lei, com a vida deles em particular, a gente pode observar isso. Mas muitas vezes a gente olha para alguns profetas nos dias de hoje, a gente tem até dó. Você vai olhar para a vida deles, estão passando por dificuldade financeira, os filhos estão nas drogas, estão se perdidos, e são vasos de bênção usados pelo Senhor, mas passam por essa perseguição, por esse sofrimento. Parece que quanto mais é o chamado, mais é a perseguição do inimigo. Mas glória a Deus pela vida dos nossos pastores, que têm observado muito isso, e têm passado para nós como família o cuidado com as coisas de Deus. Amém? Esses tempos atrás, uma amiga minha, uma cliente, me pediu que eu orasse por ela, pelo casamento dela. Eles estavam passando por uma crise no casamento. E aí eu comecei uma campanha de oração, de jejum com ela. E na primeira semana ela me perguntou: Romildo, Deus falou alguma coisa para você? Até hoje eu não sei se Deus me usa em profecia. Não tenho o dom do pastor Maurício e da pastora Cíntia. Mas eu acredito que Deus me dá muito discernimento. E eu gosto muito de pedir na palavra, uma palavra específica, uma palavra rema para aquela pessoa. E naquela primeira semana que eu estava me consagrando e jejuando para aquele casal, Deus me deu um sonho. E eu sonhei com várias xícaras, jogos de xícaras. E me chamava a atenção no sonho, aquele sonho foi muito real. Eu via os detalhes da xícara, a asa, os desenhos, vários tamanhos, pequenos, uns maiores, e vários tipos de bandeja de xícaras. Aí quando ela chegou me perguntando, eu falei: fulana, eu tive um sonho, e como eu sei um pouco da família, pessoas estudadas, formadas, pessoas de muito posse, de muito bem de vida, e são meus conterrâneos lá da minha terra de Minas Gerais, conterrâneos do pastor Maurício. E a gente sabe que o mineiro, ele é muito zeloso, aquela coisa com a família, com a reputação da família, né? E aí eu pude entender, e ela pôde discernir que Deus estava falando com ela, porque eles eram um casal cheio de detalhes, cheios de picuinhas. Infelizmente foi essas coisas, desses exageros de detalhe, que estava fazendo aquele casal se separar, porque eles estavam tão preocupados com detalhezinhos, pessoas bem abençoadas, formadas e tudo, e por causa de pequenininhas coisas, aquele casal estava passando por uma separação, querendo se separar. Amém? Eu tenho 3 cunhadas, e 2 muito cristãs, muito temente a Deus. Mas a pessoa que exagera um pouquinho e fica aquele nível de santidade, parecendo que só anda no céu, essa pessoa, vamos falar a verdade, é enjoada e é chata, né? E dessas 3 cunhadas, uma é prostituta, mexe com drogas, e eu tive a honra de conhecer a minha cunhada lá em Campo Grande, e dessas 3, a pessoa mais amável que eu tive do prazer de estar ao meu lado foi essa ovelha perdida, rebelde, porque ela era feliz, ela era alegre, enquanto as outras eram cheias de não me toques, você não sabe o que você pode falar, porque elas acham ruim, porque é pecado. E a Madalena, já tinha o nome de Madalena, ela chegava já falando besteira, rindo e falando que era feliz. Amém? Queridos, nós temos que tomar muito cuidado para nós não cairmos naquele peso da lei, da hipocrisia, do farisaísmo. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos, eu disse aqui há algum tempo atrás, que eu fui conhecer uma igreja famosa, só de gente importantes aqui em Goiânia, um pastor, homem de Deus, um povo de Deus, mas interessante, as pessoas estão atrás de uma igreja bonita, uma igreja chique, aonde só tem médicos, advogados, doutores, amém?
E o homem é um homem de Deus, é um homem realmente conhecedor, teólogo da palavra, tremendo. Tive o prazer de vê-lo pregando. Mas infelizmente as pessoas estão procurando, até mesmo pastores que tenham palavras com muita sabedoria, que impressiona as pessoas, amém? Mas graças a Deus que nós temos a pastora Cíntia, a mulher de Deus, vaso de Deus, pastor Maurício, e eles são usados com poder, com unção, com os mistérios que Deus deu para eles, amém? Nós vemos também esse orgulho muitas vezes nas nações, dos países. Isso aconteceu com os Estados Unidos, isso acontece com a Europa, com o Japão, com a China. Eles acham que eles são os bambambam de todas as nações, né? Que interessante, Deus escolheu um povo que não era seu, um povo pequeno, um povo que não era grande, para fazer deste povo um povo grande e vitorioso, que é o povo hebreu que ele tirou do Egito, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós brasileiros, nós somos adotados pelos portugueses, nós somos filhos adotivos, nós somos quase que filhos adotivos dos portugueses, apesar de várias nações que vieram para o Brasil, africanos e muito mais, mas nós temos até a língua, né, portuguesa parecida com os portugueses. E é interessante que Deus envia missionários. Esses dias eu fiquei perguntando, Deus, às vezes a gente escuta falar assim, por que o missionário não fica no Brasil? Tem tanta criança passando fome, tanta família precisando conhecer Jesus. Mas Deus trouxe missionários dos Estados Unidos, leva missionários brasileiros para a África, para mostrar que a glória, que o poder é de Deus, é para que unir as nações, para quebrar essas barreiras, para tirar essas coisas de achar que nós somos os bambambam. Muitas vezes vai chegar pessoas aqui, veio americanos, trouxe o evangelho, trouxe a palavra de Deus, veio os batistas, veio os presbiterianos, veio os adventistas, amém? Nós somos frutos deste povo que trouxe a palavra de Deus, missionários que saíram lá dos Estados Unidos para evangelizar o Brasil, aleluia. Que coisa interessante, Mateus 2,6 diz o seguinte, Mateus 2,6: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. Que interessante, aquele povo daquela época, os reis, os governadores, estavam esperando um rei que fosse nascer no palácio, que fosse nascer num castelo, todo cheio de ouro, mas Jesus, e naquela cidade importante ali, mas Jesus escolhe Belém, uma pequena cidade da terra de Judá, para trazer o nosso Salvador, que é Jesus, amém? E esse Jesus não nasceu num berço de ouro, ele nasceu numa estrebaria, onde ali os gados, os cavalos comiam, ali que Jesus nasceu. É muito louco de Jesus, é loucura a gente entender isso de Deus. Como que ele, sendo o dono do ouro, da prata, o dono do mundo, por que ele foi escolher logo uma estrebaria para que Jesus nascesse? Para quebrar o orgulho. Ele sabia que o homem é orgulhoso. Desde Adão, o homem quis ser igual a Deus. Ele não estava satisfeito com aquele paraíso. Foi necessário ele comer daquele fruto proibido. E aí, para poder saber mais, a tentação falou: se você comer deste fruto, você vai se tornar igual a Deus, você vai saber igual a Deus. E o homem foi tentado, e por isso nós vivemos debaixo deste pecado, por causa até mesmo do pecado ali de Adão, amém? Isaías 53, versículo 1 e 3, glória a Deus. Quem creu na nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-nos, mas nenhuma beleza se havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Esse Jesus que nasceu na estrebaria, esse Jesus que os importantes daquela época, todos os fortes daquela época estavam esperando um rei. Esse Jesus, ele não tinha aparência nenhuma, ele era um homem que só parecia dores,
ele era desprezado. Tudo que ele sofreu, tudo que ele passou foi por mim e por você. Amém? E nós temos que acordar como igreja. Como a missionária Fabiana disse, nós temos que acreditar que nós temos a resposta como igreja de Jesus. São 7 anos de igreja, da Assembleia de Deus, Sol da Justiça, e sabemos o coração do pastor Maurício, da pastora Cíntia, e nós não podemos deixar de nos levar achando que nós já somos perfeitos e que aqui é um country, é um clube, é um Rotary. Não, aqui é a igreja de Jesus, aonde pessoas vão chegar, talvez vai chegar um travesti todo montado e nós vamos ter que dar a mão, perguntar o nome e falar que Jesus morreu por ele e por mim. Amém? Nós temos que acreditar que um drogado, Jesus pode libertar, Jesus pode transformar. Aleluia! Porque foi assim que Jesus fez na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero terminar refletindo algo sobre a igreja Assembleia de Deus, Sol da Justiça. 7 anos. Por quê? Trabalho, dedicação, esforço, submissão, humildade, graça, misericórdia, perdão, unção, comunhão, louvor, palavra e muita oração. Amém? Sabemos que nós somos um povo pentecostal, um povo que ora. Todo o corpo funcionando. E o evangelista Pedro disse o seguinte: faça por amor. Se você ficar lá na portaria, se você estiver aqui na frente, faça por amor. Talvez você não tenha dom para ser um diácono, mas você tem prazer de estar ali na recepção, recebendo a igreja, os visitantes com um sorriso e um aperto de mãos. Talvez você não tenha jeito para evangelizar, não tem dons como a missionária Fabiana, a missionária Cida. Esses dias nós estávamos num abrigo e a Fabiana, de repente, ali tinha uns irmãos católicos, tinha uns espíritas. Eu estava até meio tímida assim, como que a gente vai falar alguma coisa? Fabiana levantou os braços, bateu a mão e já começou a chamar os velhinhos para dar glória a Deus. Aleluia! E o Senhor, obrigado pela vida da missionária Fabiana. Depois o pastor Maurício também tomou a palavra, falou de Davi, que era pequenininho, e o Senhor me dá fé e coragem para falar assim dessa maneira. Glória a Deus, amém? Talvez você não tenha, mas você tem o dom da Jaciara, do Wilson, você tem o dom do Isaac, que às vezes eu vou falar o nome aqui de alguns que são líderes, que estão à frente, mas você faz parte dessa liderança, amém? Talvez você tenha ideias para decorar, ornamentar a igreja, arrumar a igreja, como a Cristiane ajudou esses dias, aquela irmã que trabalha com a decoração, e muitos outros irmãos. Talvez você não tenha título de presbítero, mas tem dom para dar carona, para buscar o irmão, para trazer. Já vi o Vinícius fazendo isso aqui, já vi muitos outros irmãos fazendo isso aqui. Talvez você não tenha dom para ser um levita, mas você cuida do som, você cuida do vídeo, amém? Como o Wilson, como o Vitor, como o Ricardo Estival, como o Alessandro, além de estar aqui como cinegrafista, não sei como que é o nome, ele ainda dá curso para batismo também, amém? Talvez você cuide das crianças, ensinando, brincando. Enquanto nós pais assistimos a palavra, você está lá brincando com nossos filhos, como a tia Renata, a tia Ana Kelly, a tia Adriana Sade, a tia Patrícia, a tia Viviane, a tia Alice e outros demais tias e tios aí, amém? Talvez você não sabe cantar e tocar instrumentos musicais como o Rogério, como o Hélito, como a Bárbara, como o Gabriel do Rogério, Gabriel Felipe, meu filho, como a Kenny, a Michele, o Eduardo, a Lorena, a Graciele, a Elisângela, a Michele, com a pastora Cíntia. Mas talvez você tenha dom para orar, você tem dom para fazer outras coisas na casa do Senhor. Às vezes você tem dom, como a missionária, a diaconisa Sônia, que cuida da assistência social da igreja, amém? Talvez você não tenha dom da diaconisa Sônia, mas você é igual o pastor Maurício, o presbítero Paulo, dá um curso para homens no curso da Universidade da Família. Ou talvez você é como as crianças,
a Amanda, a Sara Raquel. A Sara Raquel dá notícia da igreja todinha. Ela sabe o que acontece com as crianças, ela chama a mãe, ela chama o pai, amém? Às vezes você é como a Ana Luísa, a Ana Beatriz, que dançam, que faz teatro, o Davi, o Vitor, o Gabriel, o Mateus, o Lucas, né? E muitos outros aí. Até as crianças têm se esforçado aqui nessa igreja para servir e até para estar fazendo a palavra de Deus. Talvez você tenha o dom da pregação da palavra, como a missionária Maria Cristina, como o evangelista Edgar, amém? Como a missionária Fabiana, que tem esse dom nato de palavra, de pregar. Ou talvez você seja um simples intercessor do relógio de oração. Amém. Como o Luiz e a Ana Lúcia, que estão sempre ali 8 horas da noite, orando no relógio de oração. O Guilherme e a Amanda, sempre orando ali. A irmã Leila, 7 horas da manhã. O Anderson, a Franciana, a missionária Cida, a missionária Maria Cristina, a missionária Lorena, 10 horas da noite. A Carmen, o Ricardo Estival de madrugada, o Ricardo Feitosa, o Aleph, o Marquinzo, o Vinícius e a Adriana, 5 horas da manhã, a Eliane, a Eliane Senhorati, o Wellington, meia-noite, a Luciana Sade, o Carlos Eduardo, 9 horas da manhã, o Marcos e a Kelly, a Cleidiene, o Eduardo e a Michele, a Graziele, todos esses e mais alguns fazem parte, que estão sempre ali no relógio de oração, dando o seu nome. A Renata, aleluia, glória a Deus. Outros gostam de cuidar, gostam de jejuar, de orar, de discipular, de ajudar, como a missionária Alice, minha esposa, que está à frente das mulheres brilhantes, né? Glória a Deus, juntamente com a Regina Alice, com a Fátima, a Luciana Serra e muitas outras mulheres brilhantes aí. A Alice tem esse dom nato de cuidar das irmãs, de orar, de jejuar, de ficar no telefone. Eu falo, meu Deus do céu, como escuta, como fala, sai do hospital, ainda vai pro telefone, ainda vai pro WhatsApp, vai sei pra onde, vai sei pra onde. Amém? Glória a Deus. Ou talvez você tenha o amor. Talvez você tenha o amor como a pastora Cíntia. Eu falo sempre com a pastora Cíntia, que amor é esse? É esse que está no coração da pastora Cíntia. Que amor é esse que Deus deu para a pastora Cíntia? Para nos amar, para nos entender. Cada um de nós, com as nossas picuinhas, com nossos espinhos. Pastor Maurício deixou Belo Horizonte, uma terra provavelmente maravilhosa, minha terra, né? Sou conterrâneo, lá do Triângulo Mineiro. E pastor Maurício teve a fé, a coragem, por obediência a Deus e por amor à baixinha dele, ele veio para Goiânia para cuidar de nós como pastor, para nos discipular, para nos amar. E coisa mais boa é ser amado e ser corrigido pelo pastor Maurício. Ele fala com tanta doçura que nós não temos jeito de voltar atrás, a gente tem que aceitar, né? Glória a Deus. Então, o que eu quero deixar para cada querido aqui, Assembleia de Deus Sol da Justiça, esta palavra de 1 Coríntios 9, olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem é esse que o ama? É você, é eu, seja lá você, do jeito que você é, do jeito que você foi, mas você é vaso de bênção, você é honra para o Senhor, amém? E nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui Jesus nos abençoou e nos ajudou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Quero chamar o pastor Maurício. Aleluia.